a professora Cláudia. A Cida Costa disse para você chamar ela pelo celular, porque o notebook dela travou. Tá. Tem como participar da reunião. Tá. Desculpa, gente. Já perdi até o fim da a meada aqui. Vamos lá. Então, tá. Tô chamando, vendo aqui se a professora tá entrando. Oi, Heloísa, obrigada. Nada, desculpa. Cláudia Rodrigues já conseguiu entrar, que é a ata da Claudinha hoje. Então, já está gravando. A Elaine Braga também. Deixa eu ver aqui. Só não está conseguindo entrar. E a Cláudia. Oi, conseguiu entrar? Quem é? Desculpa, já está gravando, tá bom, gente? Então, vamos lá. Registro hoje da professora Cláudia. Cláudia está aparecendo aqui para mim que ainda está ingressando, mas já está gravando. Na presente, eu peço desculpas, porque eu organizei o cronograma que eu despachei para vocês na quinta-feira, mas diante de uma necessidade, de algumas perguntas que me surgiram, foram feitas no meio do caminho, me fez necessário aí, né, redimensionar o previsto para hoje, para conversar aí com vocês, e a demanda de relatórios fica para um outro momento. Então, como já é de costume, né? Como eu já tenho feito com vocês nesses tempos aí de horário remoto, eu trago para vocês hoje um acolhimento estético, e nesse acolhimento estético é uma escultura em bronze de um artista plástico escocês chamado Bob Carlyle, né? E o Bob Carlyle deu essa escultura, que está na porta de uma universidade, o nome de Self-Made Man, que na tradução é Homem se esculpindo, né? Vou tentar descrever, vocês conseguem enxergar bem aí essa escultura, mesmo diante da tela, né? Então, eu abro e vou tentando descrever um pouquinho aqui, né, com cuidado de não emitir o valor, né, julgamento de valor, mesmo só uma descrição. E durante esse percurso, fiquem à vontade aí para manifestar as suas impressões e os seus sentimentos diante dessa escultura. Ela é uma escultura na qual tem uma rocha na parte inferior, e da parte de baixo, a partir do centro para a parte superior, sai a escultura esculpida de um homem bem definido, né? E esse homem está aí com as ferramentas, né? Um martelo e eu não sei o nome dessa ferramenta, mas é como se fosse um grande prego, né? Para fazer aí como se estivesse se esculpindo, né? E o próprio nome diz homem se esculpindo. E abro para quem se sentir à vontade aí, né? Para manifestar as suas impressões e percepções e sentimentos ao apreciar essa escultura em bronze desse artista plástico escocês.
Edileuza, Elaine, Rose, Silvia, Rose, Solange, Rosester, Cida, Irene, Edileuza. Fiquem aí à vontade para manifestar a Adriana, a impressão que vocês, o sentimento e impressão de que vocês têm ao apreciar essa escultura. Meninas? Alô? Elaine? Oi, Elô. Oi! Então, eu vejo... então, eu me vejo assim, eu sou uma pedra bruta e aos poucos eu estou sendo esculpida. A gente está em constante transformação, né? A gente está aprendendo sempre. Então, quando a gente vai, de acordo com o que a gente vai aprendendo, apropriando dos conhecimentos, a gente vai se esculpindo de alguma forma, e vai dando forma à nossa vida, à nossa profissão tal. Então, é como se a gente fosse uma pedra bruta e nós mesmos vamos nos esculpindo com nossos valores, nossas crenças, os nossos conhecimentos científicos e empíricos também. É isso, eu acho isso. Tá? Obrigada, Irene. Obrigada pelas suas colocações. Mais alguém? Cida, Edileuza, Adriana? Márcia, Rose? Se assim quiserem manifestar. E se também não quiserem, fiquem à vontade. Oi, Heloísa. É o que a Irene falou, né? A impressão que dá é que ele já tinha esculpido uma parte, né? Não sei, parece que está finalizando a outra, a parte de baixo. A gente vai se esculpindo dia a dia. Ninguém detém o saber total, né? Cada dia se aprende um pouquinho, é uma experiência diferente, é com um colega, é numa palestra, é numa conferência, qualquer coisa serve para a gente estar esculpindo a gente, como disse a... Ninguém detém o saber total, todo dia aprende. Obrigada, Cida. Eu vou compartilhar com vocês uma fala da professora Luciana no turno da manhã, frente a essa obra, né? Estou usando as palavras da Luciana, que ela disse que dá a sensação que conforme ele terminar de se esculpir aí as pernas, né? Ele vai se libertar, né? Ele vai sair dessa rocha que está mantendo ele preso. Eu estou só relatando uma observação, uma percepção, um sentimento que a nossa colega no turno da manhã manifestou. Falou assim, olha, acredito que quando terminar de esculpir aí a parte inferior, a parte de baixo, vai transmitir vai ter essa sensação de estar livre, né? Como se o conhecimento, né, nessa trajetória de se esculpir, se autolapidar-se, liberta, né? Vai libertando. E tem aí algo que eu encontrei aí desse Bob Carly, né? Que as obras dele, né? As produções artísticas dele traduzem bastante essa força, essa ousadia, uma inteligência provocativa. E também ele se estabeleceu nas artes plásticas, principalmente durante a última década. Ele cria esculturas em bronze, todas executadas com imaginação e vitalidade, e os assuntos variam desde o figurativo até o litúrgico, né? E essa é uma obra dele que tem um grande destaque e relevância aí no mundo, né?
E eu fiz esse recorte de algumas reflexões de um artista, de um psicanalista, a partir da leitura dessa obra, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. A essência dessa escultura é provocar uma reflexão. Uma das funções da arte, fazer a gente pensar sobre a gente mesmo. Tarefa que considero que essa obra cumpre bem, pois nos desacomoda, incomoda e nos faz pensar. Mas o que é lapidar? Lapidar é talhar, polir, aprimorar, processo que ao longo do viver fazemos conosco mesmo, na subjetividade de cada um, mas também na relação com os outros. Não ocorre lapidação sem dor. A dor é a amálgama do ato de se esculpir. O homem da escultura usa o martelo e o cinzel, ferramentas que possibilitam tirar lascas do bronze. Para isso, é preciso batidas fortes e frequentes. Nada pode ser muito leve sem força, senão não há aprimoramento interno. A ferramenta que mais nos ajuda a nos lapidarmos chama-se frustração. Rubem Alves dizia que havia chegado aonde chegou por uma sequência de coisas que deram errado, como aquilo que dá errado ou não sai como esperado e pode aprender muito se desejamos. Ocorre um final esculpir-se a si mesmo e dessa construção pessoal. O momento de nossa finitude, coloca fim a essa construção pessoal, quando a morte nos abriga em seus braços e nos conduz. Até lá, seguimos nos lapidando, aí não conseguindo ler, ninguém é o nascimento. É preciso esculpir a criança para se tornar adolescente, é preciso esculpir o adolescente para tornar um adulto, e é esculpindo o adulto que se chega ao idoso. Eu não consigo ler mais, gente, que está aqui a barrinha, né? Mas traz essa reflexão de que não é uma tarefa fácil. Depois eu compartilho com vocês para quem quiser assim retomar a leitura para sua reflexão. Então, esse foi o acolhimento estético, né? Uma obra de arte, porque em tempos difíceis e duros, para tocar a alma, só mesmo a arte, não é mesmo? E então, eu passo aqui para vocês sobre alguns informes, tá? O primeiro, gente, é em relação aos brinquedos e as materialidades de uso coletivo. Na semana anterior, semana passada, as meninas do pote, a Jaque, a Tati e eu, né? Eu um pouco menos do que elas, mas nós demos uma repaginada lá na parte do telecentro, no que tange a organização dos brinquedos. Os brinquedos estão todos acomodados nas mesas, por categorias, né? Fantasias, aqueles que são de pano, por conta do protocolo, eles devem manter-se isolados, fantoches, fantasias e tecidos. Os brinquedos de faz de conta, jogos de construção e alguns materiais do brincar heurístico estão categorizados por mesas. Nas salas de referência, né? Dando uma breve passagem, gente, elas já estão com os nichos, com o balcão muito cheio, muito alto,
né? Então, eu peço a gentileza de vocês, né? O espaço lá já foi previamente reotimizado. As crianças, os brinquedos que as suas crianças já exploraram, retomem para o telecentro. Os brinquedos de uso coletivo não pertencem a uma única sala, né? Todas as crianças das outras salas precisam acessar esses brinquedos. E para a professora, para essas crianças acessar, o brinquedo tem que estar disponível num lugar de uso coletivo. Então, eu peço a gentileza de fazermos, a partir desta semana, uma organização. Você separa os brinquedos para sua semana, para sua quinzena, usufrui, experiencia com as crianças e depois devolve. Tem salas e crianças que não acessaram aqueles brinquedos de animais. Tem salas e crianças que não acessaram os brinquedos de aramados. Tem salas e crianças que não acessaram alguns brinquedos porque estão acomodados numa única sala. Eu vou dar um tempo, né, para que vocês mesmas disponibilizem lá e que a gente faça esses brinquedos circular, porque são brinquedos que todas as crianças que estão matriculadas aqui têm o direito a acesso. Planejem, se organizem, o espaço está acessível, vai lá, né, na hora do soninho, separa os brinquedos para sua semana, no máximo para sua quinzena, oferta para suas crianças e devolve para o espaço para outra professora acessar. Eu vou dar aí mais ou menos uma semana, né? Eu sei quais são os brinquedos do coletivo e sei também quais são os brinquedos que estão nas salas de referência desde o início do atendimento presencial. Eu não quero ser indelicada a ponto de ir na sala eu pessoalmente retirar e disponibilizar para o uso coletivo. É para todos, né? Vamos manter esse hábito aí. Oi, Irene, por favor, fique à vontade. Oi, Elô, desculpa. É que eu tenho uma dúvida. Olha, a hora do meu almoço, eu volto para a sala quase 11h30, mais ou menos. Então, na hora do sono, não tem como. E a entrada, eu recebo criança 7h20. 7h20 já está chegando. A Isabel e o pessoal da perua. A Rebeca, às vezes, chega antes das 7h20. Aí, que horário que eu pego esse material? A gente pode combinar depois um horário junto com o Edson, para ele fazer a cobertura aí dos minutinhos com você. Tá bom? Excepcionalmente. Tá bem. Tá bom? Mas as meninas que é parte das crianças entram às 8, né? Dá para ter, se não tem muita criança do transporte, né? Vamos pensar nessa situação. Eu não quero ser indelicada, tá? De ter que entrar na sala e retirar os brinquedos do coletivo que estão em sala desde março. Eu espero, né, que as professoras das salas de referência disponibilizem os brinquedos para as outras crianças e para as outras professoras também. Eu vou dar aí um períodozinho aí de uma semana, né? Depois, se eu não conseguir, se eu observar que esse fluxo não aconteceu, depois do feriado, eu vou passar nas salas recolhendo e disponibilizando lá, tá bom, gente? Para que a gente flua e democratize o acesso a esses brinquedos para todas as salas.
Um outro ponto que eu quero retomar, salientar com vocês, é que nessa próxima sexta-feira, vocês vão me ver circulando com uma pessoa, o nome dela é Adriana, eu só não me esqueço, só não sei o nome dela, tá bom? O sobrenome, mas ela é Adriana, ela é pedagoga e arquiteta, e ela faz uma consultoria na construção de ambientes de aprendizagens. E ela vai fazer uma avaliação da nossa unidade. Ela vai fazer uma avaliação das salas de referência, do solário, né? Da organização das refeições, dos espaços de refeição, e vai me dar um feedback, uma devolutiva aí, né? Posterior a essa visita. Então, a minha sexta-feira, ela vai estar prevista, se ela não desmarcar, mas está prevista a chegada dela às 10 horas, né? Nós estaremos aí circulando em todos os ambientes, porque ela vai fazer essa análise criteriosa dos ambientes, da organização dos ambientes, e quando ela me apresentar essa devolutiva dos ambientes para aprendizagens, no momento oportuno, assim que ela me fizer a devolutiva, eu me organizarei para apresentar a vocês. Mas eu acho importante salientar e compartilhar com vocês essa visita aí, essa visita técnica dessa consultora para essa sexta-feira, que é depois de amanhã. Oi, Heloísa. Oi. Uma pergunta. Isso aí foi mandado pela prefeitura ou foi uma organização de vocês aí da frente? Oi. Os dois. Nosso junto com a prefeitura. A prefeitura pegou, tá aí fez essa contratação, e a Adri solicitou algumas escolas e, preferencialmente, nesse momento, ela pegou as escolas que a CP são mais velhas de cargo. Aí eu não tive como escapar. Tá bom? Outro ponto lá. Reposição do dia. Gente, o negócio tá sério. O negócio tá sério, o cerco tá apertando. Reposição de dia letivo, tá? Neste sábado, marquem na agenda de vocês aí. Eu não tive muita escolha dessa consultoria, tá, gente? A Adri selecionou, porque teve muitas escolas com CPs novas, que as meninas ainda estão muito, muito perdidas, que nem o nosso vizinho aqui, o membro da Maria da Luz. O CP tomou posse essa semana, né? Eu estou no cargo como CP há 12 meses, eles têm lá mapeado, 12 anos, o pessoal lá na DRE tem mapeado o tempo de cargo de cada CP nas escolas. Então, o critério foi esse, né, da seleção. A reposição do dia letivo. Lembra o feriadão do 7 de setembro? Uhul! Vamos repor no Google, apenas no Google, que é reposição de dia letivo. A Cibele, como está no trabalho remoto, já fez a atividade, eu já estou com o link, tá bom? E no mesmo esquema do dia 18. Todo mundo entra, todo mundo faz ou a publicação e a interação na plataforma, e o nosso dia está reposto, certo? Graças a Deus. E para a próxima semana ou outra, eu vou compartilhar com vocês alguns norteadores e observáveis
para repertoriar o olhar, para começar o registro das crianças, tá? Por quê? Eu vou precisar desses registros para a penúltima semana de novembro, principal, porque a gente já, parece que não, a gente está em adaptação ainda das crianças, mas o ano está acabando. Então, vocês já sabem quem são as crianças que as mães optaram pela busca ativa. Essas que estão oficiais, vocês vão retomar a busca ativa, porque esse mês de setembro foi um mês de reorganização e balanço. Então, tem salas que não tem uma criança só, tem sala que tem 4, tem sala que tem 2. Vocês, nas duplas e nos quartetos, vão se organizar aí para a continuidade dos atendimentos dessas crianças. Porque em novembro, né, nós vamos ter que ter aí os registros de relatório. Quem está dentro da escola é a relatória de aprendizagem. E quem não veio para a escola é o relatório de acompanhamento da busca ativa. Compartilho com vocês aí o resultado final sobre a consulta da retirada dos bancos do pátio. Novamente retomo que é a terceira gestão de CIPA que questiona e cobra a direção da unidade sobre a segurança desses bancos na área externa. Como essa é uma medida que tem um impacto com todos os servidores e não só uma relação dos cipeiros com a direção, né? Temos aí o registro dessa consulta e neste fim de semana o prestador de serviço vai fazer a retirada. É provável que segunda-feira vocês já cheguem e o pátio já esteja sem os bancos, tá bom? E aí, só tem poucas respostas, mas o questionário foi amplamente divulgado, né? Manifestou, aí nós vamos tomar as medidas com aqueles que se manifestaram, certo? Peço também a urgência de vocês preencherem um link em relação à consulta do mobiliário da leitura. É uma verba fechada que a gente só pode gastar com coisas destinadas à leitura, tá? Eu precisei refazer o formulário, eu cancelei o primeiro, mas eu já enviei ontem o segundo formulário, certo? Preencham, porque amanhã já tem a reunião de conselho e a pauta da reunião de conselho vai ser para validar a escolha e as demandas, né, a escuta feita através desse formulário Google. Então, manifeste. A gente não consegue conversar com todas, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas manifestem a opinião e a sugestão de vocês pelo formulário, que é uma forma de vocês se fazer representar aí, tá? Eu vou fechar esse formulário amanhã às 9 horas da manhã, porque a reunião de conselho vai acontecer às 14 horas. E a partir da resposta desse formulário é que a gente já vai fazer a ata para encaminhar o projeto para validar e para proceder aos gastos, porque a gente tem até novembro para fechar essa verba, tá bom? Então, enfim, sigo com vocês para uma reflexão pertinente, da qual
eu redimensionei aí o assunto do horário coletivo de hoje, né? Oi, Heloísa. Oi. Heloísa, dá licença, eu posso fazer uma fala? Claro, sempre. Então, eu só queria saber, baseado em que a CIPA levantou esse questionamento dos bancos. Porque, veja bem, 19 anos ali, eu presenciei, sim, muito acidentes ali em questão do banco, né? Na questão do banco, mas eu vejo assim, ó, cada dia mais, lá na EMEI mesmo, a Heloísa, a outra, a Heloísa professora, falou que lá na EMEI, no espaço da EMEI, foi colocado uma mesa, uma mesa, eu não sei como que está distribuído lá. Sei que ela disse que está lá no espaço lá do parque, uma mesa, uma cadeira, assentos, não sei também, não sei te dizer se é banco, se é cadeira, não sei te dizer. Sei que ela falou dessa forma, que é para, por exemplo, a professora está ali acompanhando as crianças numa atividade na área externa. Ela tem onde se apoiar para sentar ou para levar onde ela está relatando, onde ela está fazendo um relato. Então, não dá para entender, porque eu sei que o banco de pedra, se fosse tivesse ali assim, um chão, um tapete daqueles lá que amortecesse a queda de uma criança ou qualquer coisa, tudo bem. Mas eu não consigo entender qual é o risco do banco. Então, Cida, infelizmente, existem 3 gestões consecutivas de CIPAs e CIPeiros que questionam essa segurança dos bancos e cobram a atitude da direção. A gente está num horário de encontro coletivo. Eu acho super pertinente a sua colocação, né? O nosso tempo já está quase se excedendo e eu, como coordenadora, eu não sei te responder o que cabe à direção, não tomar providências dos apontamentos da CIPA. E aí, eu peço por gentileza, como você é do conselho, você se manifestar amanhã, tá bom? Na reunião de conselho. Eu entendo a sua colocação, mas assim, eu não tenho argumentos agora, eu tenho argumentos pedagógicos. Eu não tenho os argumentos legais, tá bom? E aí, quando o RF da diretora pesa do legal, você sabe como é que é, né? E aí... Esse é um questionamento que a gente questiona quando a gente não entende. Eu não tenho como esclarecer, eu não tenho os argumentos que eu tenho para você, ou são os pedagógicos, que são esses que você tem me apresentando. E no conselho, a Arlete pode apresentar os argumentos legais dela enquanto gestora e dos apontamentos de CIPA. E eu não tenho condições, dentro do horário, porque a gente está só de informe, que só falta 20 minutos para acabar a reunião. Eu não tenho os argumentos e as condições de dar essa resposta que você me solicita. Aí eu peço para você retomar amanhã na reunião de conselho, tá bom? Como membro do conselho, esse posicionamento. Eu fiz os meus apontamentos enquanto coordenadora, mas você sabe que tem muitos pesos e medidas diante, e CIPA é dentro da unidade, é um órgão muito, né, que depois, se dá algum BO, vai falar, mas CIPA já tinha colocado. Deixa eu fazer outra pergunta. Se eu percebo, por exemplo, eu estou ali com as crianças, eu percebo alguma coisa que a criança corre um risco, está correndo um risco. Eu faço o seguinte, eu faço o quê? Eu já fui da CIPA, inclusive acho que só tem duas gestões de CIPA que eu não participava.
Eu participei muitos anos da CIPA. Então, se eu tenho um questionamento, eu tenho que levar para quem questionamento? Para a direção e para a CIPA, né, Cida? Ah, tá. Para a gestão, tá bom? Eu sei que isso é um assunto que demanda muita polêmica, né, mas eu não tenho os argumentos para te responder agora. Não, mas não é nem... Desculpa, quem é que faz parte da CIPA? Gente, olha, eu vou pedir licença, se a gente for estender esse assunto, eu tenho mais 17 folhas para tratar aqui, a gente só tem 20 minutos. Não, pode. Essa é uma demanda que eu estou só informando, eu estou comunicando a vocês, eu não tenho governabilidade, tá bom? E as dúvidas que vocês me apresentarem, eu também não tenho, eu não sou cipeira e também não sou a diretora. Amanhã tem reunião do conselho às 14 horas, tá? E aí eu peço a gentileza, pelo tardar da hora, né? Registrem os manifestos de vocês e essas ponderações de vocês apresentadas, ela tem um lugar de ser colocada que é lá na reunião do conselho, tá bom? Desculpa, não tentando ser grossa, mas eu tenho um conteúdo para ainda discorrer, né? Mas a gente vai falar, eu não vou ter as respostas, né? E aí o melhor lugar mesmo para esses questionamentos é com a direção e com os cipeiros, tá bom, gente? E aqui eu só mesmo manifestei o parecer final dessa situação e guardo a minha opinião pessoal dessa decisão enquanto coordenadora para mim mesma, tá? E aí, desculpa se eu fui indelicada, gente, senão a gente não dá conta aqui de terminar, só tem mais 18 minutos e eu tenho algumas coisas para refletir, bastante sérias também, né? E relevantes e também bem polêmicas, e o tempinho já está acabando. Já é uma tradição muito grande, né? É quase histórico, né? Que mês de outubro é o mês da criança, tem a Semana da Criança, ter o Dia da Criança. E eu aproveito o dia do horário coletivo de hoje, depois de todas essas reflexões, né, para trazer algumas indagações em um percurso histórico, né? E a minha indagação é: ser é mais importante de ter. Vocês sabem por que no Brasil tem a história, tem o Dia das Crianças, da onde surgiu isso? O Dia das Crianças, ele foi conturbado e corrompido. Lá na década de 20, mais precisamente em 1924, foi idealizado como um dia de festa da criança. Em 1940, um decreto presidencial, né, decretou o 12 de outubro como Dia da Criança, e esse dia de 12 de outubro tinha um objetivo, e isso são palavras tidas no decreto de 1940, que a comemoração era para avivar na opinião a consciência e a necessidade de ser dada mais vigilância e proteção à maternidade, à infância e à adolescência. Então, foi uma data decretada com o objetivo de estabelecer aí uma questão de consciência da fragilidade que é essa faixa etária e da vigilância que precisa se colocar a essa faixa etária. E com o tempo, esse dia foi corrompido, que da proteção ele foi passado para comercialização, né?
Fecha o microfone, gente, por favor. Quem está com o microfone aberto? Obrigada. Da proteção foi para a comercialização. Um dia que teve o seu princípio decretado para dar consciência da vulnerabilidade dessa criança, virou uma tendência e oportunidade de comércio e lucro, né? E isso é muito sério, né? E aí eu chamo para uma outra indagação. Nós, enquanto escola, enquanto instituição de educação, às vezes não por maldade ou intenção, mas com muito amor e afeto. Temos algumas posturas, algumas tomadas de decisões e escolhas que passam uma mensagem subliminar, né, que transmite essa mensagem de que ter é mais importante do que ser, especialmente nesse mês de outubro, nessa data. E não é feita com maldade, ou feita... É mesmo um ato de coração, tudo, mas que ali nas entrelinhas passa essa mensagem, que o importante é ter, né? E aí são algumas coisas da nossa trajetória, tanto quanto aluna, e quando fomos alunas, e de como fomos professoras, né? Essa trajetória de dar lembrancinhas, essa lembrancinha feita aí com cuidado, com afeto, é uma maneira modesta de presentear, né? Quem já não viveu na sua trajetória profissional o mês de outubro intenso, de ter que dar lembrancinha todos os dias, de produzir coisas com EVA, isso, aquilo, passar a noite inteira para garantir que aquela lembrancinha, barará, barará, e no final do dia, quando saía aquela sua produção, a sua lembrancinha estava largada na calçada. O que a gente pode propor no lugar dessa lembrancinha? Construir vivências, memórias, né? Propostas aí bem nesse sentido, né? Essa questão de fazer rateio, de garantir um presentinho, barará, a gente repertoria e alimenta essa ideia do consumo, né? O consumo exacerbado tem essa questão muito grande da sustentabilidade, do lixo, né? Isso de práticas dentro da escola. Horas, aqueles saquinhos de doces e guloseimas. Quantas de vocês não estão sentindo aí os hábitos alimentares das crianças na recusa da alimentação, né? E aí a gente vai aí valorizar com esses saquinhos de doces e guloseimas, em contrapartida a uma alimentação saudável. E aí, é dar um presente ou é estar presente? Então, são algumas coisas que tradicionalmente, e sem maldade, e sem essa reflexão crítica, fizemos por muitos e muitos tempos, mas que encheram o caminhão de areia desse pensamento consumista, desse pensamento aí de que é mais para as crianças, de que é mais importante ter ao invés de ser. E
né? Isso quer dizer que dar presentes para bebês e crianças é errado? Não. Presentear bebês e crianças não é errado, desde que isso seja uma escolha consciente e não seja uma pressão comercial. Você vai presentear o seu sobrinho, o seu afilhado, o seu filho, a ação social da igreja, a ação social do centro, um órgão que não é uma da sociedade, mas quando a gente, enquanto escola, presenteia nessas datas, a gente alimenta a ideia de que nós somos as tias. Nós somos profissionais, somos professoras. A nossa tarefa não é de estar rateando, fazendo vaquinha para dar para lembrancinha e nem presentes, né? Essa é uma tarefa dos familiares. Você vai presentear os seus familiares, vai contribuir com a ação social de Dia das Crianças da religião que você participa. Aqui você é a professora, né? Você não é a tia das crianças, não é verdade? E isso parece ser singelo, simples, mas está alicerçado de muitos valores impregnados. E o que a gente fez até então era errado? Não, a gente fez de coração no passado, dentro da consciência daquilo que a gente tinha. Hoje, nós temos um currículo que ele está bem nítido que o nosso trabalho não se configura com datas comemorativas, né? Nessa lógica, Dia da Criança aqui é todo dia. Mas isso também não impede de que, devido à pressão que existe comercial e social, fazermos desse momento, desse período do mês, um movimento de resistência contra esse consumo, contra essa questão do ser e ter nas nossas ações aqui na escola. Então, o que é possível propor nessa contrapartida? Em contrapartida a isso, de repente, para tornar o mês mais interessante, né? Não que os outros dias não sejam. Nós temos aí a questão dos protocolos, né? A sala, não dá para fazer interações entre as salas, mas lá no quarteto, na dupla, por que não organizar aí um resgate de jogos de regras e de brincadeiras tradicionais, um resgate mesmo que já tenha passado, de festivais de brincadeiras juninas que são bem interessantes, né? De aproximar e trazer essas crianças para mais próximos, sentir a natureza, de apreciar obras de artes da infância, né? De organizar uma festinha dentro da sala, uma baladinha ali dentro, mas questões que tenham aí embasado o nosso currículo no brincar, na interação, né? E não que a gente coloque mais areia vamos dizer assim, nesse caminhão que é a questão do consumismo, que é a questão da valorização do preço, né? O que de fato tem valor?
são as interações, são as brincadeiras, né? E aí eu finalizo aqui com a apreciação dessa obra do artista brasileiro Ivan Cruz. Eu sei que não é um assunto fácil, porque trabalha mexe muito com as nossas memórias afetivas de quando nós éramos crianças na escola, né, que esperávamos o Dia das Crianças, mas e também nossas práticas profissionais de organizar aí em algum tempo atrás presente, lembrança, rateio, para proporcionar aí essa questão do Dia das Crianças, né? Então, eu trouxe essa reflexão, não de que não seja possível organizar algumas coisas dentro da sala, né? Porque a gente está numa questão de interacional aí prejudicada, né? Mas primando aqui por essa questão aqui que eu voltei nesse slide 11, da promoção de vivências, memórias e experiências lá no cantinho da sua sala de referência, né? Em contrapartida a essa sociedade do consumo. As reprises, né? Nessa lógica, na resistência dessa lógica do mercado e da criança do não consumo, né? Intencionalmente, nesse mês de outubro, eu peguei as atividades, as reprises de atividades, serão todas de brincadeiras tradicionais. Então, né, nessa contrapartida aí, o que os pais vão receber em casa, o que a gente vai divulgar no Google Sala de Aula, numa maneira mesmo intencional de protesto e resistência a essa infância sem consumo, de estar presente, de ser é mais importante do que ter, e do resgate, e de como as brincadeiras tradicionais elaboram as regras, as frustrações e tudo mais. E intencionalmente eu separei as reprises de todas as atividades de vocês para o mês de outubro de brincadeiras tradicionais, para levar um pouquinho dessa resistência para as famílias aí fora. Estamos aí nesse contexto de pandemia, mas eu precisava, né? Estamos aí na última quarta-feira do mês de setembro. Muitas de vocês estão pensando no planejamento e na organização do mês de outubro, mas é o mês da criança. Eu sei que a família espera o presente, cobra, porque ela está ainda naquela ideia de escola do passado, né? Naquela ideia escolarizante, de que o nosso currículo é pautado por datas comemorativas. Dia da criança é todo dia, né? Mas como esse mês tem essa ênfase aí muito grande da data do mês das crianças, por que não usar para essa reflexão e resistência, né? Do não consumo e do resgate a uma infância mais, né, um resgate das questões mais das brincadeiras tradicionais. E essas possibilidades apresentadas aqui, eu sei que elas já acontecem nas salas,
né? Mas para que vocês aproveitem esse mês e deem mais visibilidade e publicidade aos pais, porque eu sei que haverá uma cobrança. E a festa das crianças? Olha, pai, aqui é dia da criança todo dia. No nosso currículo é assim, olha, estamos vivendo estamos proporcionando para sua criança a vivência, a experiência com isso, com a natureza, com a apreciação de obras, com a vivência de brincadeiras, com a essência da infância, não só esse mês, mas todos os dias, né? Mas para ele sentir, né, que isso está acontecendo. Foi muito polêmico no outro grupo essa conversa, mas a gente tem um currículo que está aí e que bate o martelo firmemente com datas comemorativas, né? E eu precisava trazer, né, essa reflexão, mas não impede que, né, a gente não traga essa exploração de atividade da data ou do mês, não naqueles moldes como do passado, mas num ato de resistência mesmo, de valorização dessa criança no que ela precisa. Eu sei que não é fácil, que mexe lá na cutuca na ferida, mas eu vou compartilhar depois esse link, esse material com vocês para reflexão, né? E as interações entre as salas estão bem prejudicadas por conta do protocolo, mas oportunizem vivências e memórias como vocês já fazem, né? Todos os dias, mas deem visibilidade a elas nesse mês, aí que a gente sabe que vai ter que os pais esperam, né? Os pais esperam e que vocês tenham também um pouquinho de repertório se questionadas, tá bom, gente? Porque nós estamos aí repertoriadas por um currículo da nossa cidade e não impede também de fazer as propostas para vivências e experiências na sala. Já são 15h03, tá? Quem quiser me procurar depois no privado, no particular, para conversar sobre esse assunto, né? Eu achei que já estava resolvido, entendido, mas precisava retomar a questão de data comemorativa, tá bom, gente? Um grande abraço, me procurem aí no que precisar. Desculpa, tá, Cida? Mas eu sei, os apontamentos que você estava colocando, eu não teria nenhuma condição de atender ou resolvê-los. E um momento mais oportuno para isso vai ser amanhã na reunião de conselho, tá bom? Uma boa tarde a todas. Vamos encerrar a reunião. Vou terminar aqui a gravação. E, gente, por favor,